É sempre uma honra poder estar aqui, sempre uma honra poder partilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu amo projetos. E quando eu vi aquele projeto ali, é interessante que eu conheço a arquiteta também. A arquiteta é minha ovelha, Mariana, Mari, uma menina de Deus. E muito feliz por vocês, muito feliz pelos sonhos, por tudo aquilo que Deus, Ele vai fazer, tudo aquilo que Ele tem feito, tem realizado sobre cada um de vocês. Dizer para vocês que eu amo vocês. Eu tenho orado pela vida de vocês, tenho pedido ao Senhor para que o Senhor use cada um de vocês conforme a vontade dEle. Dizer aos irmãos que não está fácil para mim hoje. Eu queria que fosse, mas não está. Talvez eu esteja tão nervoso quanto das primeiras vezes que eu fui pregar. Mas eu queria dizer aos irmãos que eu orei, pedi ao Senhor uma palavra, pedi ao Senhor que conduzisse esse momento para que a vontade dEle fosse estabelecida sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre tudo aquilo que Ele deseja fazer através de nós, por meio de nós. Eu quero começar orando com os irmãos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine a romper, a virar chaves, a viver outros momentos. Eu tenho certeza que Deus vai capacitar cada um de vocês. Quinta-feira eu preguei na igreja e a palavra que Deus ministrou no meu coração é que situações comuns nos unem. E talvez existe algo comum entre vocês. É o vamos, nós precisamos ir. Nós precisamos continuar, nós precisamos batalhar, nós precisamos lutar. E talvez isso vai fazer toda a diferença, dar a mão ao outro, fazer o outro levantar, fazer o outro não parar e desistir. Eu quero orar com vocês. Curve sua cabeça aí mesmo sentado no seu lugar. Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. E Deus, nós não temos pretensão nenhuma, na verdade. A única coisa que nós queremos é que a Tua presença jamais se afaste de cada um de nós. Davi disse isso. Davi, no momento de angústia, no momento, Senhor, de pecado, no momento de ver sua família enfrentando várias coisas, ele, Senhor, tira tudo de mim, mas não tire de mim a Tua presença. A Tua presença, Senhor, que nos fortalece. A Tua presença é quem nos conduz, é quem escreve novas histórias. A Tua presença é que movimenta tudo. A Tua presença é que faz a gente vivenciar coisas grandes, coisas que os nossos olhos, que a nossa mente seria incapaz, Senhor, de idealizar. Então ministra o nosso coração, ministra as nossas vidas, faça a gente entender que mesmo que tudo pareça ruim, o Senhor tem coisas grandes para nós. Revela-te a nós. Revela-te a nós, esse é o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, eu só preciso me achar aqui, só um minuto. Hoje eu estou na correria, por quê? Porque hoje eu vou sair daqui diretamente para a igreja, para pregar lá na igreja. E isso é bom demais, porque isso me faz lembrar de um tempo atrás, de um tempo de uma vida corrida. E eu vim conversando com Pedro. Pedro é esse menino bonito que está aqui na frente, pai do Saulo, esposo da Renata. Eu vim falando com Pedro que eu preparei esse sermão há alguns dias. Eu sabia que há alguns dias eu viria aqui, eu estava orando ao Senhor, para o Senhor colocar uma palavra no meu coração. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero partilhar com vocês.
Mas eu também quero ser muito claro e objetivo com os irmãos, que no primeiro momento eu não entendi a palavra. Eu falei, Senhor, isso talvez a gente precisa falar de outras coisas. O Senhor trouxe essa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Abre a Bíblia aí dos irmãos, no livro de Lucas, se você puder abrir, Lucas 22. Lucas 22, nós vamos ler a partir do versículo 47. Amém? Lucas 22. Posso pegar essa água aqui? Posso. Lucas 22, a partir do 47. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Esse se aproximou-se de Jesus, saudando-lhe com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espada? E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, lhe respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos centenas de coisas com ele. Quando nós olhamos para esse texto traz para a gente algumas informações que são grandiosas. Uma das coisas importantes para a gente começar a pensar naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração é que aqui está acontecendo o último milagre de natureza terrena de Jesus. Jesus aqui estava no Getsêmani. Jesus havia chamado Pedro, João, chamado aqueles que eram allegados dele. Jesus havia confessado algo para eles. Jesus dissera para eles o seguinte: olha, a minha alma está angustiada. Imediatamente Jesus começa a avistar uma multidão vindo. E aquela multidão, ela é conduzida por Judas. O texto vai dizer para a gente que um homem cruza o caminho de Jesus. O interessante é que Lucas, ele não vai dizer o nome desse homem, mas João diz que é Malco. Quem é Malco? Malco, segundo essa versão que eu li, é o servo do sumo sacerdote. Em outras versões vai dizer que era o escravo do sumo sacerdote. Esse homem, ele cruza o caminho de Jesus. Mas ele cruza o caminho de Jesus num momento difícil para Jesus. Num momento em que havia uma briga dentro de Jesus. Onde a alma de Jesus, ela dizia assim: olha, você não precisa passar por isso. Você não precisa morrer. Mas o Espírito de Jesus dizia: mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa multidão sendo liderada por Judas, quando eu olho por todo esse contexto aqui, algumas coisas eu começo a aprender aqui. Eu começo a olhar para um Jesus diferente. Eu começo a olhar para um Jesus que acha espaço no meio da confusão, no meio dos gritos desesperados, a oportunidade de realizar algo. Eu olho para Jesus diferente, mas eu olho também para Malco, eu olho para Pedro, eu olho para aqueles que estavam junto com Jesus. O texto vai dizer que quando a multidão entra no jardim, quando a multidão entra no Getsêmani, os discípulos, eles começam a perguntar a Jesus: Jesus, é o momento, nós devemos feri-los com espada? Eu quero aproveitar esse momento de falar de protocolo. É o que as nossas igrejas muitas vezes vivem de protocolo. Pastor, por que você está dizendo isso?
porque eles perguntaram para Jesus se eles haveriam de usar a espada ou não. Antes de Jesus responder, Pedro salta à frente de Jesus e mete a espada em direção à multidão, que pega na orelha direita de Malco. Muitas coisas nós perguntamos a Jesus, muitas coisas nós colocamos diante de Jesus, e muitas vezes as nossas perguntas para Ele são meros protocolos, porque nós queremos apenas imprimir isso. E quando Deus não nos responde aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que não é conveniente a gente faz exatamente o que é conveniente. A gente faz exatamente aquilo que parece resolver o nosso problema. Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você, no meio de confusões, no meio de situações difíceis, no meio de momentos de dor, no meio de afago, no meio onde a gente está com o nosso coração contrito, com o nosso coração desesperado, é hora de calar-se e esperar o direcionamento de Deus. É hora de esperar Deus direcionar, é hora de esperar Deus falar e Deus conduzir. E não a gente perguntar para Deus o que a gente deve fazer e Deus não responder, e a gente fazer aquilo que parece certo aos nossos olhos. Se nós fizermos assim, nós vamos fazer semelhante àquele homem que soltou em direção a Jesus e pegou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. Ele só arranjou o problema para Jesus resolver. Pastor, é duro isso, mas é real. Nós precisamos, no meio do desespero, no meio de situações difíceis, no meio de situações complicadas, no momento onde o nosso espírito começa a limitar com a nossa carne, onde às vezes nós queríamos que fosse de um jeito, mas Deus disse que vai ser de outro. A gente queria que fosse assim, mas Deus queria que fosse assim. E a gente começa a buscar respostas. E a gente quer resolver. E a gente quer meter a mão. E a gente quer fazer tudo. A gente tem que parar de protocolos, de viver a vontade do Rei, de viver a vontade soberana. Aprendemos muito cedo que o Pai é nosso. Aprendemos muito cedo que tudo é dele, é para ele, por ele são feitas todas as coisas. E nós precisamos entender esses protocolos. Pedro saca a espada. Eu gostaria de perguntar aos irmãos algo que me intrigou quando eu comecei a estudar esse texto. Quando Pedro saca a espada, a intenção de Pedro não era tocar a orelha de Malco. A intenção de Pedro era matar Malco. A intenção de Pedro era matar, acabar. E quando nós olhamos para essa situação, nós vamos desenhar Pedro aqui como inimigo de Malco. Jesus disse que ele passaria por aquela situação. Jesus haveria feito um momento com os discípulos. Jesus havia dito para eles que um deles o trairia. Judas vem com a multidão, eles enxergam que a multidão não era aqueles que estavam com eles. Ele sabia aquilo que estava acontecendo. Naquele momento estava cumprindo-se a vontade de Deus. Jesus sabia. Jesus haveria dito: a minha alma está angustiada. Mas Pedro salta na frente, saca a espada. Era para matar, mas não matou. Era para acabar, mas não acabou. Pastor, eu estou chorando, que bom. Porque a intenção do adversário não era fazer você chorar apenas, era matar você.
Pastor, a gente está sangrando. Que bom, porque a intenção do adversário era matar, não era apenas fazer sangrar. Oh, pastor, por que isso? Meus queridos, se há fôlego, precisa haver esperança. Se a vida precisa haver esperança, não acabou, os sonhos não acabaram, as expectativas também não, os projetos também não. Era para matar, mas não matou. Mas foi forte, pastor, mas não matou. Existe fôlego, existe esperança, existe vida. E se existe vida, se existe esperança, nós precisamos lutar. Se você tem fôlego, você precisa lutar. Se você ainda consegue respirar, você precisa lutar. Se você tem fôlego para respirar, mesmo sangrando, mesmo chorando, sempre haverá esperança. Sempre haverá esperança. Pare de focar na dor. Pare de focar na dor, preste atenção em outras coisas. Pare de focar no sofrimento, na angústia, foque em outras coisas. Foque no presbítero, no irmão, no ministro de louvor que está aqui em cima. E da mesma maneira que você está dizendo o seguinte: vamos focar naquilo que vive, naquele que reina, naquele que tem o controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, eu fico imaginando a cabeça de Malco. Quem era Malco, pastor? Malco era o servo do sumo sacerdote. Malco funcionava meio que como um policial do Sinédrio. Malco tinha habilidades diferenciadas. Quais eram as habilidades dele, pastor? Ele, da mesma maneira que ele tinha armas de ataque, ele tinha armas de defesa. Ele era alguém que era como se fosse um segurança do sumo sacerdote. Ele estava ali para proteger. Ele estava ali para assumir a comissão de frente. Ele estava ali para guerrear. Eu fico imaginando o coração de Malco. Fico imaginando Malco pensando, imaginando como aquilo aconteceu com ele, porque aquele homem não passava de um pescador, não tinha habilidade com espadas. Como assim? Como isso vai acontecer com alguém que tem essa habilidade? Como vai acontecer com Malco se a habilidade dele, se ele foi treinado para se defender e para atacar, e ele recebeu um golpe de um pescador? Como estava o ego dele? Sabe, eu fiz questão de escrever aqui, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que alguns golpes, ele serve para fazer a gente voltar ao centro da pequenez da dependência de Deus. Alguns golpes na nossa vida servem para fazer a gente voltar à pequenez da dependência de Deus. E muitas vezes nós ficamos pensando exatamente assim: é impossível. Logo você que apontava para os outros, logo você que era tão correto, logo você não tem controle de nada. Eu não tenho controle de nada. O controle da nossa história sempre esteve nas mãos de Deus. O controle da igreja. O controle da igreja sempre esteve na mão de Deus. Olhando vocês aqui hoje, meu coração se encheu. Sabe? Pedro está aqui, tomara que não tenha ovelha minha me ouvindo. Mas vontade de falar assim: não, deixa eu ficar aqui com o pastor. Sabe, porque eu já enfrentei problemas em igreja. E a igreja que eu enfrentei, a dificuldade foi a gente baixar a cabeça. E eu não estou vendo uma igreja de cabeça baixa. Eu estou vendo pessoas se erguendo. Eu estou vendo pessoas batalhando, lutando. E olha,
vocês vão conquistar muitas coisas. O toque sempre vai ser dele. Quando eu estava estudando esse texto, eu comecei a pensar em algumas coisas. E eu comecei a analisar algo muito particular no texto. Só o toque dele é capaz de colocar as coisas no lugar. Só o toque de Jesus é capaz de colocar as coisas no lugar. Preste atenção. A orelha de Malco foi arrancada. Provavelmente Malco estava sentindo muita dor. Provavelmente ele estava aos gritos. Provavelmente ele estava desesperado. Jesus, no meio da confusão, olha toda a situação e diz o seguinte: basta. Basta. Mas interessante é que, do momento que Jesus está junto com os discípulos, Pedro na sua frente, corta a orelha de Malco. No momento de aflição de Malco, ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. Ninguém colocou a mão. Ninguém mete a mão ali. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem coisas que só Deus pode colocar a mão. Você pode cuidar, você pode estar perto, você pode falar, você pode pregar, você pode gritar, você pode se desesperar. Mas tem coisas que só Deus coloca a mão. Só Deus coloca a mão. E só cura através de um toque de Deus. Pastor, está tudo errado. Não, Deus está fazendo. Quando o povo chega diante da terra prometida, quando o povo chega diante da promessa deles, o líder Moisés era morto. Deus levanta Josué. Josué se acha incapaz. O Senhor olha para Josué e fala o seguinte: seja forte, corajoso. Josué assume a linha de frente. Pastor, por que isso? Porque Deus colocou a mão. Porque Deus colocou a mão. Com todo respeito, eu nem sei, irmãos, eu não conheço praticamente muitas pessoas que estão aqui. Mas um pastor inexperiente pode dar um conselho para vocês? Posso? Vai aparecer muitos pastores. Vocês são lindos. Não tomem decisão sem antes Deus colocar a mão. Deus está preparando. Deus está cuidando. E Deus vai trazer a pessoa certa. A pessoa para acolher vocês, para abraçar vocês, para sentir vocês, para ajudar, para amar vocês. Deixa Deus tocar a mão. Ele fala: basta. Basta. Basta, irmãos. Basta. A gente precisa só orar e deixar Deus fazer. Não seja você aquele que vai colocar a mão. Não coloque a mão onde pertence a Deus.
As feridas estão reservadas para serem saradas pela mão de Deus. Não tem necessidade de ninguém pôr a mão, não vai dar certo. Você pode amar, você pode orar, mas tem alguns episódios que Deus está permitindo, tem algumas lágrimas que Deus está permitindo, para que Ele possa fazer um toque diferenciado. Ele pode realizar coisas grandiosas. Nenhum sofrimento passa despercebido por Jesus. Nenhum sofrimento passa fora dos olhos atentos de Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui, talvez você está em casa, eu não sei. Talvez você está passando por algo. Nós estamos enfrentando algo. Nós estamos passando pela pior crise. Nós nunca imaginamos agendar para as pessoas estarem na igreja. Deus não está desatento ao nosso sofrimento. O Senhor olha para cada um de nós e reconhece o nosso sofrimento. Do mesmo momento que Ele olha para Malco, alguém que veio fazer mal a ele, alguém que estava contra ele, Ele olha para Malco e realiza algo sublime na vida de Malco. Preste atenção no que eu vou dizer. Malco tinha uma certeza. Malco acreditava com todas as suas forças que ele lutava pelo lado certo. Uma ideia foi constituída, foi construída na cabeça de Malco. Jesus era o seu adversário. Jesus era o adversário de Malco. Tem algo que todos nós, talvez a grande maioria aqui saiba. Tem algo que muitos irmãos aqui saibam, mas Malco não sabia. Que ele lutava por ideais errados. Malco não sabia que ele lutava por ideais errados. Pastor, quando que Malco percebe isso? No momento que ele foi ferido. Vocês entenderam? Malco lutava por um ideal. Batalhava, Malco usava todas as suas forças, porque Jesus era seu adversário. De repente ele se encontra ali, atravessando o caminho de Jesus, com a sua orelha direita decepada, e alguém pegando a orelha dele e colocando no devido lugar. Quando Malco percebe que Jesus não era o adversário? No momento que ele é ferido. Feridas muitas vezes são necessárias para recebermos um toque genuíno de Jesus. Feridas são necessárias para a gente entender que Ele é sobrenatural e que Ele age de maneira sobrenatural. Ele age de maneira grandiosa, Ele realiza coisas grandiosas através de nós, por meio da igreja. Ele faz coisas incríveis. E nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Estamos decepcionados como Malco, estamos feridos como Malco, estamos machucados como Malco, porém vivos. Mas ao mesmo tempo estamos recebendo o toque genuíno de papai, recebendo o toque genuíno daquele que veio nos tocar e nos purificar de todo mal. Enquanto ele falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, que era um dos 12. Esse se aproximou e saudou Jesus com um beijo. Jesus, de maneira enfática, pergunta: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem?
Olha quem que a multidão seguia. Malco teve uma rica oportunidade de experimentar algo novo da parte do Senhor. Porque Jesus estava ali naquele momento e Jesus não deixa nada passar despercebido. Malco estava ali em um momento de sofrimento de Jesus, de angústia, onde limitava-se a carne com o espírito, onde Jesus achava tudo muito pesado. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que está o seu coração? Como que você adentrou esse templo hoje? Como que está a sua vida? O que você tem hoje para apresentar a Jesus? Se nesse momento Jesus fosse revelar aqui aquilo que nós trouxemos para Ele, o que Jesus receberia? Entende que a nossa dor não passa despercebida? Entende que a nossa angústia não passa despercebida? Você já experimentou entregar a Jesus tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está na sua vida? E eu estou falando da sua família, eu estou falando do seu filho aprisionado às drogas, eu estou falando da sua casa que às vezes está uma desorganização só, eu estou falando de N situações, eu estou falando de oportunidades que Jesus dá para a gente todos os domingos, todas as quartas-feiras, quintas-feiras, todos os dias que nós estamos em células, e nós nunca temos problema, nunca temos. Aí Jesus permite algo em comum. E os meus problemas, e a minha dor, e a minha ferida, e a minha angústia. Sabe, irmãos, com muita tranquilidade eu vou falar isso para os irmãos. A nossa geração é uma geração que ama ser remédio. Sabe o que significa isso? Uma geração remédio? É porque remédio não se cura, só cura os outros. Pastor, por que essa palavra? Essa palavra é porque Jesus quer que cada um de nós apresente para Ele a nossa ferida, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento, nosso desespero. Por que nós temos gritado? Qual a razão dos nossos gritos? O que nós fazemos? O que Deus quer? Pastor, por quê? O que Deus quer fazer? Deus quer o seu coração, quer a sua vida, quer você por inteiro, quer você sarado, curado, liberto. Malco tinha as especialidades dele, era especialista com espadas. Foi com a espada que ele foi ferido. A palavra diz para mim que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você pode ser especialista, mas você pode cair. Nosso coração precisa estar disposto como o de Jesus. Sabe o que eu acho fantástico em Jesus? A minha monografia foi sobre Jesus. Eu sou educador também, sou professor, alguns irmãos sabem disso. E a minha monografia falou sobre a capacidade que Jesus tem de ensinar. Imagina você no meio da dor. Imagina você, Jesus, desesperado, angustiado, olhando para os discípulos, falando: olha, vocês precisam orar, porque aqui dentro de mim existe uma angústia. Olha para os meus poros, sangram.
Existe um desespero dentro de mim. A situação ali era uma das piores para Jesus. No meio do desespero, da dor, da angústia, do medo, Jesus acha espaço para olhar para o outro. Jesus acha espaço para dizer basta e se abaixar e pegar aquela orelha e colocar no devido lugar. O que Jesus quer colocar no lugar hoje? O que Jesus tem que colocar? Pedro não estava entendendo nada, porque Pedro era um imediatista, fazia as coisas segundo a sua própria vontade, tinha perguntado para Jesus, antes de Jesus responder, ele tinha feito, e aí agora Jesus estava resolvendo as coisas erradas que Pedro tinha feito. E aí? E o que eu errei? Eu vim falando para Pedro hoje, Pedro, que difícil é ser pastor, Pedro. Pedro, minha ovelha, meu amigo, está junto comigo. Eu falei com ele, Pedro, como é difícil ser pastor, Pedro. No dia que eu preguei aqui, eu falei com os irmãos, quem imaginou que as pessoas acham a cabeça aberta e teria que procurar um psiquiatra? Eu contei da última vez que eu vim aqui. Sabe por quê, irmão? Porque pastor anda com vários garruchões de lados da gente, na frente e atrás. Porque se você tomar uma decisão, a outra decisão, você tomar outra. E olha, eu nem sei mais, porque quando eu abro a igreja, tem um grupo de pessoas que acham que tem que fechar. Quando eu fecho a igreja, tem outro grupo que acha que eu tenho que abrir. Aí tem pessoas que acham, e a pergunta é, quem está perguntando a Deus? Quem está perguntando a Deus? Quem está dizendo para Deus o que tem que fazer? Como tem que agir? O que tem que realizar? Eu falei, eu não aguento mais. Falei com eles. Eu não aguento mais. Meus queridos, ouça o pastor Anderson. As nossas feridas, elas não passam despercebidas por Jesus. Se você entrou aqui hoje, machucado, ferido, precisando de um toque de Jesus, você está no lugar certo. Mas se você veio aqui hoje querendo apresentar as feridas dos outros, você está no lugar errado. Porque isso aqui não é um tribunal. Apresente você as suas feridas. Diz, Jesus, eu não faço isso uma vez só não, faço sempre. Jesus, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando, Jesus. Me ajuda. Eu não sei como lidar com isso. Me ajuda porque eu não sei. E dessa forma Jesus vai tocando. Dessa forma Jesus vai sustentando. Dessa forma, algumas vezes eu ajo como Pedro, eu tomo a frente de Jesus e faço coisas, e depois Jesus tem que ir lá resolver. Mas eu vou aprendendo. Dessa forma eu vou ferido, às vezes sangrando, e olho e falo assim, Deus, faça. Eu só queria chamar aquela menininha que está lá atrás de trancinha, que estava cantando aqui na frente. É você de blusa rosa mesmo. Vem cá, por favor. Enquanto ela está chegando aqui, desculpa chamar de menininha, porque você parece com o tamanho da minha filha. Eu, menininha. Vem cá em cima aqui. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Amém? Feche seus olhos aí.
Isso aqui, Deus é bom, tá vendo? Deus manda os anjos virem também, os outros anjos. Eu sei que a gente não pode se aglomerar. Sabe por que eu falei que eu não tinha entendido a palavra? Porque a palavra me tratou. E eu queria fazer um apelo a você que veio aqui na igreja hoje, achando talvez que ouviu uma palavra extraordinária, achando que ouviu uma palavra. Não, a palavra de hoje é só essa. Está ferido, está machucado, apresente a Jesus. Está doendo, está sangrando, que bom, você está vivo. Pastor, eu estou chorando, que bom, você está vivo. Irmão, Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. E um dos focos dele é acabar. O foco dele é a igreja. É acabar com a igreja, destruir a igreja. Se nós estamos feridos, se nós estamos chorando, nós precisamos reagir. Se nós estamos lutando, se a gente está gritando de dor, nós temos que reagir. Nós temos que dizer: Jesus, olha para nós, olha para mim e toca com o seu toque soberano. Porque, Senhor, está doendo aqui, mas eu não vou colocar a mão, porque só o Senhor vai colocar a mão. Tira a sua mão, deixa Jesus pôr a mão. Nós vamos cantar uma canção. Durante essa canção, se vier, não fique aglomerado aqui, mas vamos romper com isso. Você que está machucado por algo, você que entrou aqui hoje machucado, pastor, não estava conseguindo, mas eu quero, vem aqui e apresenta para Jesus a sua dor.